Olá pessoal, eu vou apresentar um vídeo sobre porcentagem usando o Excel. E para ilustrar esse vídeo, vou usar os índices do Covid-19 no Brasil e no mundo. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se já está inscrito, clique no sininho para receber notificações. E se gostou, dê o seu like. Desta forma vai estar ajudando o canal a crescer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz. Bem-vindo ao canal Passando em Matemática. Então está aqui a planilha do Excel com local, população, casos confirmados, casos em cada 1 milhão de pessoas, casos recuperados e mortes. Da onde eu peguei esses índices, tá? Então eu não peguei e chutei isso aqui, tá? Então eu fui aonde? Eu fui no Google Pesquisa, cliquei dados atualizados da Covid e apareceu isso aqui no Google, tá? Então é a campanha do Google para alerta do Covid no mundo. E eu fui lá aqui apareceu o meu estado, que é o Rio Grande do Sul, né? Apareceu os índices do Brasil e eu fui lá em mais locais de estatísticas. Aqui, ó, foi em mais locais e estatísticas. E aqui apareceu, se eu botar aqui Brasil, vai aparecer os índices do Brasil e os estados brasileiros. Se eu clicar global, vai aparecer os índices no mundo, tá? Então, esses dados eu peguei. O que eu botei a mais na planilha do Excel é que essa parte aqui, ó, de população não tem no Google. Então não tem no Google, mas não nessa página dele. Então procurei em outras fontes a população de cada país e cada estado. E acrescentei uma coluna de morte, população e mortes confirmadas. Tá? E aqui já está na ordem que eu botei sobre caso morte e com os casos confirmados. Então eu quero trabalhar com porcentagem. Como que eu vou calcular a porcentagem? Então vamos ver em termos do mundo, ó, população mundial. 7 bilhões e 700 milhões casos confirmados e aqui a coluna de mortes. Quero saber quantos morreram em comparação com a população. O que essa morte representa percentualmente em relação à população. No Excel eu vou trabalhar assim, ó. Selecionei a célula, eu vou botar igual, vou clicar nessa célula de mortes, eu vou dividir pela população, então eu traço de fração e coloco aqui a outra célula que são 7 bilhões e 700 milhões. E agora dou OK. No meu caso já apareceu em porcentagem. Por que já apareceu em porcentagem? Porque eu tinha já clicado aqui nesse índice porcentagem. Se eu tirar essa porcentagem, vai aparecer, se eu tirar a porcentagem, vai aparecer em número, vai aparecer bem diferente. Eu vou botar mais casas decimais aqui, olha lá como que fica, tá? Então, como eu trabalhei porcentagem, eu vou botar porcentagem, tá? Pode ver que não apareceu agora, ficou 0%. O que aconteceu aqui? Vamos formatar isso aqui, ó. Formatar essa célula. Clico aqui, clico no formatar. Eu vou aumentar o número de casas decimais, né? Porque senão realmente não aparece. Então, em termos percentuais, na população global, teve morte 0,00493%. Então, em comparação com a população mundial, a quantidade de morte foi muito pequena, tá?
a gente observa que a mídia ela traz somente os números, né? É interessante como a mídia traz a porcentagem quando interessa, traz os números quando interessa. Então, e simplesmente em nenhum momento apresentou-se porcentagem, por isso que eu estou botando porcentagem aqui. Vamos ver o caso agora do Reino Unido. Como eu já coloquei nessa célula aqui, eu simplesmente vou arrastar isso aqui, ó. Vou arrastar até o Rio Grande do Sul aqui, ó. No caso, na Amazonas não apareceu porque eu não botei a população da Amazonas ali, tá? Então está aqui a porcentagem por mortes em relação à população. Então, vamos ver quem está ganhando aqui. Reino Unido, ó. É onde mais morreu gente em porcentagem com a população. Então, 0,0596% morreu de coronavírus. Tá? Mas outro índice a ser calculado aqui é a relação de quantos estão sendo salvos. Quantas pessoas tiveram o coronavírus e morreram, né? E quantas tiveram e foram salvas, né? Então, como nós vamos fazer aqui? Ó? Vou selecionar essa célula, vou botar igual, vou selecionar mortes e vou agora dividir por casos confirmados. E vou dar um Enter. E lá já apareceu naquele formato em porcentagem. 0,0425,4%. Então, 6% da população mundial que contraiu o coronavírus faleceu. Vamos ver nos demais aqui. Então, aqui que eu botei uma ordem. Então, esse ranking aqui, falar ranking é coisa feia, né? Porque está falando em morte, mas o que aconteceu, se botar no ranqueamento, o Reino Unido, da quantidade de contaminados, 14% dos contaminados faleceram. Então, eu botei junto aqui os estados do Brasil, porque quando a gente fala em Europa e fala em Brasil, eu acho mais sensato trabalhar em termos de território um estado brasileiro em comparação com um país europeu, porque tem muito estado brasileiro que é muito maior que um país europeu. Tá? Então, por isso eu coloquei desta forma com ranqueamento nos estados. Então, depois do Reino Unido, apareceu o estado do Rio de Janeiro. Então, 10% da população que teve caso confirmado de coronavírus veio a falecer. Depois, na sequência, São Paulo, em torno de 7% do pessoal que contraiu o coronavírus faleceu. E vai diminuindo à medida que vai passando. E depois aparece os Estados Unidos. O tão polêmico Estados Unidos que o pessoal estava falando. Então, em torno de 5,75% dos americanos que contraíram o coronavírus morreram. E, na média, o Brasil está abaixo dos Estados Unidos, se comparar em termos de território brasileiro todo. Então, 5,55% de brasileiros que contraíram o coronavírus vieram a falecer. Depois, o estado do Amazonas está abaixo de Rio de Janeiro e São Paulo. A Argentina aparece, eu botei a Argentina de propósito, que é um país da América do Sul, vizinho do Brasil. Então, a Argentina aparece depois da Amazônia. Então, dos 3% de mortes em relação à quantidade de pessoas que contraíram o coronavírus. E o Rio Grande do Sul, que é o estado que eu pertenço, que eu estou morando, está abaixo da Argentina, com 2,48% dos habitantes do estado do Rio Grande do Sul que pegaram o coronavírus vieram a falecer. Tá? Então, essa aqui é a nossa planilha de Excel. Eu posso deixar ela mais bonita, né? Posso enfeitar com cores, né? Então, a gente pode fazer uma planilha sempre mais, apesar de estar tratando de morte, pode deixar um pouco mais animada, né? Então, seleciono. E vou colorindo essa planilha.
de forma que ela não fique tão pesada. Então, tem uma planilha mais colorida, fica mais atrativa até de nós vermos. Tá aqui. Então tá aqui a planilha ajeitada. Já tinha feito uma planilha anterior. As cores não são as mesmas, tá aqui apresentado. Tá bom, pessoal? E vou aproveitar a oportunidade de fazer outra pesquisa no Google aqui. Então a pesquisa que eu fiz foi o seguinte. Eu fui aqui na página do Quatro Rodas e vi a quantidade de acidentes de trânsito no Brasil de 2011 a 2018. Então, ver se eu dou um zoom aqui. Apareceu a propaganda das Americanas. Atrapalhou meu negócio aqui. Tá aqui. Vou dar o zoom de outra forma aqui. Então tá aqui, ó. Observe esses dados aqui, ó. Então, em 2018, pegar o último ano que está aqui na planilha do Quatro Rodas, nós tivemos 33.625 mortes no Brasil de trânsito. O que isso aí representa a população mundial? Então, 33.625. Então, eu vou criar aqui na planilha do Excel. Vou voltar aqui para a planilha do Excel. 33.625. Vou botar aqui na coluna do Brasil. Então, 33.625. Então, essa é a quantidade de mortes que nós tivemos em 2018. O que isso aqui representa percentualmente? Tá? Então, eu vou fazer isso aqui usando o Excel. Então, seleciono essa célula aqui, igual, seleciono essa quantidade, 33.625, então a célula I7, e divido pela população total do Brasil. Tive um dado que não está em porcentagem, então vou clicar aqui e clicar aqui em porcentagem. Ó, de novo apareceu 0%, porque não está com as casas decimais. Então vou formatar essa célula e vou aumentar aqui as casas decimais. 5 casas decimais. Então, ó, se observarmos agora a quantidade de mortes no trânsito de 2018, com as mortes de coronavírus até o momento, ainda o acidente de trânsito em 2018 está superando as mortes de coronavírus desse ano. Lógico que as mortes aqui vai aumentar, né? Essa população de morte vai aumentar e vai ultrapassar, então o coronavírus irá ultrapassar a quantidade de mortes no trânsito, tá? Lógico, tem outras situações, né? Se for comparar, dizer que o trânsito está pouco rodado porque o pessoal está ficando mais em casa, mas isso aqui é uma constatação matemática, não vou entrar em outras celeumas, né? Então, até o presente momento, as mortes de coronavírus ainda não ultrapassaram a quantidade de acidentes de trânsito, mas vai ultrapassar, certamente. Tá bom, pessoal? Espero que o pessoal tenha aproveitado o vídeo, tenha chegado até o final, né? E deixe seu comentário aí, tá? Não bati em polêmica nenhuma, não quero bater polêmica, simplesmente mostrei dados matemáticos. O pessoal que gosta de problematizar, pega esses dados e faça a sua polêmica, tá? Um abraço a todos, passando em matemática sempre. Valeu, pessoal!